Não temos dinheiro, nem garotas, nem amigos de verdade. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E não são só os fãs de Batman, né, que ficam brigando pra saber, essa aqui é a melhor versão do herói, não, é aquela outra. Os do Homem-Aranha também gostam de fazer isso, mas a resposta lá é muito fácil, né? É claro que o melhor Miranha, tirando lá o Miranha japonês, é o do desenho Espetacular Homem-Aranha. Pois é, esse desenho tem muitos fãs, incluindo eu, e com o passar do tempo ele foi ganhando mais e mais seguidores. E como eu e o Gabriel, a gente gosta muito desse desenho, né? É claro que a gente tinha que fazer também um vídeo, né, naqueles moldes lá de fazer análise de um episódio desse desenho. E olha, eu acho que a gente pegou aqui um dos melhores, porque envolve simbiontes, Venom, olha, tá bom demais. E é desse episódio então do Espetacular Homem-Aranha que a gente vai comentar depois da abertura. E galera, só antes de começar, né, o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também um bate-comentário, que isso ajuda bastante aqui nos nossos vídeos no canal. Sempre agradece todo mundo que faz isso e já deixa aí nos comentários, né, se você já assistiu, gosta de assistir esse desenho aí do Homem-Aranha, né, do Espetacular Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha. E bem, dado o recado, né, esse desenho aí chamado de Espetacular Homem-Aranha, ele foi criado, né, lançado em 2008. E que adaptação maravilhosa ele fez do personagem. O desenho ele trouxe qualidade na sua animação, design de personagem, conceito e principalmente roteiro. A história foca no Aranha já habituado a ser herói, mas ele ainda está na escola. Os episódios tinham uma linha narrativa contínua e chegou a adaptar vários personagens, vilões e sagas do universo do herói. Um detalhe curioso aqui para nós também fãs da DC é que o grande cabeça por trás aí desse desenho e também de alguns episódios da série é o Greg Weisman. Esse cara, né, é só o criador do Justiça Jovem, que é um dos melhores desenhos atuais aí da DC. E até por isso já explica muito a qualidade desse desenho do Miranha. Enfim, esse desenho ele teve muitos episódios bons, mas o que muitos concordam é que ele atingiu seu ápice quando ele estava lá adaptando aquela saga do simbionte. Ela acontece mais pro final da primeira temporada. Aqui, o Peter, ele tá usando o seu famoso traje preto e só coisas ruins vão acontecendo com ele. Ele desaponta os seus amigos, como o MJ e o Eddie Brock. E a Tia May vai parar no hospital devido a um ataque cardíaco. E ele também quase chega a matar o Dr. Octopus quando ele enfrenta o Sexteto Sinistro. Tudo isso vai se acumulando então na cabeça do Peter e nós chegamos então no episódio 12 da primeira temporada, que se chama Intervenção, o que é um nome perfeito para o que acontece, né, com o Homem-Aranha nesse episódio. Então, bora analisar esse episódio que para muitos aí consideram como sendo um dos melhores desse desenho. O episódio começa no hospital de Manhattan. O Peter chega lá ainda com seu traje preto, mas ele consegue o dissolver mentalmente. Ele quer saber como a sua tia May está depois de saber do seu ataque cardíaco. O Ed Brock também está lá, mas está furioso na verdade, porque o Peter aparentemente abandonou a sua tia. Ele não estava lá quando ela precisou dele. Quer dizer, por que você estaria aqui? O Peter depois encontra ela e um médico diz que foi apenas um pequeno ataque cardíaco. A May está igualmente despreocupada e diz ao Peter que ele precisa ir para a escola. Mas quando o Peter sai, a enfermeira pede que ele assine as contas do hospital. A conta está na segunda página. E não é nada barato. E isso afeta demais o Peter. Que nesse momento, como eu lembrei antes, ali ele já tinha passado por muita coisa. O círculo de amizades dele tá quase desabando, ele quase matou lá um vilão dele. E o simbionte tá cada vez agindo mais na cabeça dele e por isso ele tá ficando mais agressivo e babaca com os outros. E olha só, quando ele chega na escola, todos os seus amigos tentam consolá-lo. Mas ele se irrita com eles, dizendo que ele precisa de dinheiro para cobrir as contas do hospital. E se eles não tiverem isso, ele nem quer papo. Ele foge e já como Homem-Aranha, ele vai até a cobertura do vilão Lápide. Isso porque o Peter resolve aceitar uma oferta de emprego que o vilão tinha feito no episódio anterior. O Lápide diz ao Homem-Aranha que ele tem que provar que tá falando sério, não lutando então contra o crime normal por uma semana inteira. E o Homem-Aranha concorda com isso. Fechado. Mano, pra vocês verem o nível que o Miranha tá aqui nesse episódio. Ele pensando somente na grana e usando, né, a Tia May como uma desculpa pra isso, o cara resolve trabalhar lá pro mega mafioso da cidade e não deter o crime.
Ou seja, ele tá indo contra tudo que o Homem-Aranha, né, simboliza. E isso que a gente tá só aí no começo do episódio. Enquanto isso, o Ed recebe uma má notícia da doutora Martha Connors. Ela diz a ele que como o laboratório perdeu o simbionte, que foi culpa do Peter, eles não poderão mais pagá-lo. O Ed fica furioso, pois agora ele vai ter que abandonar a faculdade, já que ele não vai ter emprego. E depois tem um momento legal da MJ conversando com a Gwen, e aqui ela revela que gosta mesmo do Peter. A MJ, por fim, diz a Gwen que ela vai ter que enfrentar o Peter para chamar a atenção dele, ou ele nunca vai descobrir o que ela sente por ele. Mas o Peter, você quer dizer gostar de um outro jeito? E aqui é legal como cada linha desses coadjuvantes aqui desse episódio ele tem algo interessante pra fazer. E vejam só, até o Flash Thompson, que é aquele buddy lá do colégio do Peter, e que aqui ele tava começando a virar mais amigo dele, esse cara vai ter o seu momento. E isso acontece quando o Peter ele volta pro hospital lá onde tava a Tia May. Lá, o Ed aparece pra culpar o Peter por perder o seu emprego. Mas o Peter retruca e até quase bate nele. Em seguida, ele ignora uma ligação da Gwen. Droga, o que ela quer comigo agora? Ah, que se dane. Quem tá ali no hospital é o Flash Thompson. Ele notou que o Peter tá diferente e diz pra ele que, no momento, ele tá provando que tudo o que ele sempre disse, todos esses anos, sobre como o Peter é um perdedor e otário, é verdade. O Flash termina dizendo que ele não consegue ver que nem os seus amigos mais próximos estão tentando ajudá-lo. E depois desse momento autoajuda aí do Flash, isso faz piscar, né, uma luzinha de alerta na cabeça do Peter. Ele depois, como Homem-Aranha, ele percebe que realmente ele tá agindo de uma forma, né, mais agressiva. Por que eu afastei minhas amigas? Mary Jane, Liz e Gwen. Ele inclusive nota que ele vem falando nós, né, incluído ele e o simbionte como uma pessoa só. Ele chega até uma igreja, numa torre de sino, para pensar nas coisas. E ele começa a ouvir os seus próprios pensamentos, dizendo a ele como todos estão querendo pegá-lo, traí-lo. E é aqui que o Peter finalmente percebe que o simbionte é o responsável por esse seu comportamento. O simbionte vem se insinuando em seus pensamentos e tentando assumir o controle de sua vida. É enquanto ele fica brigando com o simbionte que o Peter acerta então acidentalmente o sino da igreja. Você não gosta disso? E como a gente já tá cansado de saber, né? Esses alienígenas aí não gostam de altas frequências sonoras. E o Homem-Aranha percebe isso. Contudo, o simbionte começa a ver que ele tá com um problema. O simbionte sente a dor da vibração das ondas sonoras, mas avisa que eles estão ligados muito profundamente e envolve o Peter com sua própria substância. E então, se inicia um embate do Peter contra esse alienígena dentro da mente do herói. O Peter se encontra em um vazio negro, só que em seguida ele vê que tá na sua casa e um homem vem acordá-lo. E é o tio Ben. A tia May também tá lá e eles o levam para a escola. O Peter fica felizão em ver que agora tudo tá bem na sua vida. E esse momento é muito especial dentro do desenho, porque é a primeira vez que o tio Ben ele aparece de fato e começa a falar, né? Porque o desenho, sabiamente, ele nunca tinha mostrado a origem do Homem-Aranha de novo, não precisava. Mas com o passar dos episódios a gente ia vendo umas fotos ali do tio Ben, ele era mencionado pela tia May ou pelo Peter, mas aqui de fato então nós temos a presença dele. É você, tio Ben? E foi muito acertada a decisão deles guardarem essa carta do tio Ben para esse episódio específico, e vocês vão ver por que agora. O que vemos dentro da mente do Peter é praticamente aquela história de origem clássica do herói. Mas aqui, o Peter tenta impedir isso de todas as formas, mas tudo progride como antes. Até que chegamos no fatídico momento quando o Peter deixa o ladrão que mata o tio Ben depois fugir. E a cena é igualzinha lá do Miranha do Sam Raimi. Oh, tia May, o que foi? O Peter... Quando o herói vai atrás do ladrão em um armazém, ele o balança para fora de uma janela e se prepara para soltá-lo para a morte. E é nesse momento mais vulnerável do Peter, nessa memória aí, que o simbionte começa a falar com ele. Ele diz que o mundo tá sempre tirando tudo que o Peter ama, e por isso que ele não pode mais confiar em ninguém, só nele e no simbionte. E essas palavras elas ressoam tanto no Peter e parece tão verdade que ele começa a se deixar ser absorvido pelo simbionte. E essa é uma absorção permanente conforme o simbionte fala para ele. Junte-se a nós. Deixe a união ser permanente. Então Peter tá se deixando ser vencido pelo simbionte. Mas calma que a mente do Peter também tinha uma cartada na manga. E ela se chama Tio Ben. Pare, espere aí. Ele aparece ali e leva o Peter à sua última memória juntos. E essa cena lembra bastante a do filme do Homem-Aranha 1, onde o Tio Ben diz a sua frase máxima. Com grande poder também tem que vir uma grande responsabilidade.
Para provar um ponto, o Ben volta para a memória onde o Peter estava prestes a matar aquele bandido. Tanto ele quanto o simbionte, ele ficou observando as ações do Peter. Aqui é maravilhoso porque o tio Ben, ele desafia o simbionte. Ele mostra que nessa memória o Peter de fato deixou o ladrão cair, mas depois ele o resgatou. Ele não deixou o vilão morrer. O próprio Homem-Aranha diz nesse flashback que era algo que o tio dele não gostaria que ele fizesse, e por isso que ele tem que honrar, né, as palavras do tio Ben. Como último recurso, o simbionte fala que não dá para negar o bem que o Peter fez. Mas o que isso resultou para ele? Sem amizades, a tia May hospitalizada e sem nenhuma grana. Nada a não ser nós dois. Mas o Ben mostra ao Peter imagem de todos os amigos que ele tem e das pessoas que ele salvou até o momento. Isso fortalece o Peter, e simbolizando a sua mudança e decisão final, o Peter retoma o seu traje original e luta contra o simbionte. O tio Ben tá certo. Eu não tô sozinho nisso. Esse momento aí que o Peter ele volta a ter o seu traje lá clássico e começa a tocar uma música heróica é muito maneiro. Isso tudo é muito bem construído pra gente sentir essa sensação de que o Peter ele tomou a decisão certa. Mas isso não é o final desse embate do Peter com o simbionte, porque isso tá acontecendo dentro da cabeça do Peter. O simbionte fala que ele já tá há tanto tempo com o Peter, eles já estão tão juntos, que ele tá quase enraizado dentro do corpo dele. Ele revela que todo esse cenário tava dentro então da cabeça do Peter, e que não tem como ele vencê-lo. Ele começa a absorver a sua consciência, mas a imagem mental do Peter, do tio Ben, o liberta. Então, se funde com ele para lhe dar a força que ele precisava. O detalhe legal aqui é que esse tio Ben é o próprio Peter. Em determinados momentos, as duas vozes se fundem, falando a mesma coisa. Ele é mais forte do que pensa. Isso mostra de fato que aquele tio Ben não é, digamos, o tio Ben do além que veio ali ajudar ele. Esse tio Ben é o próprio Peter, mas aquilo ali é a memória que ainda estava guardada no Peter e não tinha se rendido para o simbionte. Então tem um simbolismo aí muito legal. Esse último resquício que sobrava aí do heroísmo do Peter, ele apareceu nessa forma do tio Ben e só poderia ser ele, né? Porque o Peter Parker, ele resolve ser Homem-Aranha devido ao que aconteceu com o tio Ben e é a grande inspiração dele. E com o último empurrão e incentivo do Ben, o Peter se liberta das amarras do simbionte e com o rosto de todos os seus amigos e conhecidos atrás dele, o Aranha consegue derrotar a sua versão simbionte nesse plano mental. E com isso, também se liberta do casulo do alienígena no mundo real. Ele fala pro simbionte que ele tá demitido e fica batendo no sino várias vezes e consegue arrancar então do seu corpo e prendê-lo, finalmente se libertando do simbionte. Obrigado, tio Ben. Disponha, menino. E aqui é uma clara homenagem ao que a gente já viu de outras adaptações dessa saga aí, né, do simbionte, do sino, né, do Peter Parker rasgando o traje, mas aqui também o desenho ele fez uma boa adaptação e fez algo original, que foi essa batalha aí no plano mental do Peter. Isso foi algo inovador e teve muita coragem do desenho de não fazer outra possibilidade. Eu acho que foi muito acertado ser algo interno, assim. Porque essa batalha, quando não tem o Venom ali no Ed Brock, quando é o próprio Peter, isso é uma batalha que tem que acontecer dentro dele, sabe? E foi uma sacada de gênio. O Homem-Aranha leva o simbionte para o laboratório dos Connors, onde o Ed Brock o encontra. O Homem-Aranha coloca o simbionte de volta na câmara de contenção. O Ed imagina que o Homem-Aranha está ajudando ele, até que o herói começa a reduzir a temperatura para destruir o simbionte. Ele sai dali depois achando que destruiu, né, o alien, deixando um Ed irritado e jurando vingança pelo que o Homem-Aranha fez. Só que no finzinho do episódio, o Eric começa a ouvir uma voz do simbionte na sua cabeça. O caminho deles. Peraí. Ele não morreu e oferece ao Ed a chance de se vingar da pessoa que ambos eles odeiam. O Ed permite que ele se funda então com ele. E o simbionte então mostra tudo o que ele aprendeu, incluindo o fato que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E no fim, os dois se tornam o Venom. Nós vamos nos vingar do Homem-Aranha! E esse foi o episódio então que para muitos é o melhor aí do espetacular Homem-Aranha. Tem muitos outros episódios que também são quase nesse nível, ou até melhores talvez? Tem sim, porque realmente esse desenho é uma das melhores coisas do Miranha. E como eu falei, né, esse é um episódio que tá dentro aí desse arco aí, né, dessa saga do simbionte. Vai ter um Venom depois, mas esse episódio ele traz muitas coisas boas desse desenho. Ele é, digamos, a metade dessa saga do simbionte,
porque é aqui que o Peter ele resolve se desfazer, né, ali do Alien, e que é feito de uma maneira genial, como eu disse antes. A maneira como eles adaptam essa batalha mental dentro do Peter, desse último resquício de heroísmo que ele tem lutando contra o simbionte, na forma do Tio Ben, e o Tio Ben falando aquelas palavras, e as homenagens que tem lá do Homem-Aranha do Sam Raimi, né, no 1. Cara, não tem como não gostar desse episódio, e eu realmente considero ele como um dos melhores aí do episódio do Espetacular Homem-Aranha. E claro que eu recomendo vocês assistirem ele completo, ele tem só 2 temporadas, mas enfim, esse desenho continua tendo muitos fãs que ficam até fazendo petições aí pra continuar essa saga desse desenho, que originalmente era pra ter umas 5 temporadas. Mas fica a nossa recomendação aqui, e se vocês quiserem mais análise desses episódios desse desenho, comenta aqui embaixo. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!